Espírito Santo abençoe a todos, derramando graça, virtude, poder, fortalecendo a fé de todos a cada dia, em nome de Jesus. Irmãos, como sempre, o último louvor que nós cantamos agora, tirei uma foto aqui, para comentar algo aqui. A minha vida é do Mestre, o coração e o caminho e a esperança é o nosso Mestre, né? Então, se a minha vida é do Mestre, não é minha, é dele. Se o meu coração é do Mestre, eu não posso sentir o que eu quero, é o que ele quer, né, irmãos? E o caminho também é dele. E o caminho, a palavra diz que é estreito, né, irmão? Apertado. Em nome de Jesus. E a nossa esperança é aquela que nunca morre, né, irmãos? Que é Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Em nome do Senhor Jesus, amém? Filipenses 4, versículo 6. Enquanto isso, vou estar orando. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de infinita graça, queremos te agradecer, Senhor Jesus Cristo, nessa noite, pelas orações, pelos louvores, por estarmos aqui, Senhor Jesus Cristo, para poder te louvar, te bendizer o teu santo nome, para poder a cada dia aprender mais de ti, Senhor Jesus, para que possamos, Senhor, ouvir a tua voz e possamos, Senhor, aprender a fazer a tua vontade, Senhor, sentir aquilo que o Senhor quer, Senhor Jesus Cristo, entregar nossas vidas a ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aniquila o nosso ser, aniquila tudo que não provém de ti, nos dá entendimento, sabedoria, para que possamos, Senhor Jesus Cristo, em tudo te agradar e fazer a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Filipenses 4, versículo 6. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui a palavra já começando a falar para nós não estar inquietos. E quantas vezes na nossa vida a gente não está inquieto? As tribulações, as aflições vêm, e muitas das vezes, o que esquecemos? De orar, de buscar aquele que pode nos ajudar, aquele que pode nos socorrer. E as coisas não se resolvem, irmãos, do jeito que a gente quer. É como Deus quer. E para isso nós temos um Senhor que peleja por nós. Nós temos um Senhor que está pronto para ouvir a nossa oração e nos ajudar em todas as coisas. O Senhor Jesus é aquele que não está com o ouvido, irmão, tampado, que não pode escutar. Ele escuta. Ele está atento, irmãos, porque se ele dormisse, nós estaremos perdidos. Mas Deus é aquele que nos guarda, é aquele que nos ajuda. Mas para isso a gente temos que pedir. Para isso nós temos que estar orando. Não estar inquietos, preocupados. É lógico que nós estamos nessa carne, e a carne quer que nós vamos estar preocupados, que nós vamos estar ansiosos, porque a ansiedade, irmãos, é um mal desse século, né? É o mal desse século, ansiedade. Então, quando nós oramos, irmãos, essa ansiedade passa. Só que é difícil. Nós vivemos por vista ou por fé, irmãos? Por fé. Os irmãos estão acanhados? É frio, é o que hoje? Nós vivemos por vista ou por fé, irmãos? Por fé. Então nós temos que orar e descansar nos braços do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é fiel, irmão, para fazer tudo aquilo que Ele prometeu através da sua palavra.
Aquilo que ele não prometeu, irmãos, ele não vai cumprir. Mas aquilo que ele falou através da sua palavra, ele vai. Então tem muitas, infelizmente, tem muitas revelações que Jesus não falou e ele não vai cumprir em nossas vidas. Porque aquilo que está profetizado, irmãos, no Evangelho, é para nós e vai se cumprir. Podemos ter certeza disso. E a palavra diz que nós temos que fazer prova dos Espíritos, né, irmãos? Temos que fazer prova dos Espíritos. Não é qualquer coisa que a gente escuta que a gente vai falar amém, não. Nós temos que ver se está de acordo a palavra dele. Se não estiver de acordo, irmãos, não dá para crer. Então, nós sabemos que Jesus veio para quê? Para nos dar entendimento. Ele veio para nos dar entendimento. E o povo perecia por causa de quê? Por falta de conhecimento, irmãos. E conhecimento Jesus quer nos dar. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós buscamos a sua palavra, quando nós oramos e pedimos sabedoria para Deus, discernimento, para aprender dele, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Põe a mão aqui, irmãos, que nós vamos voltar aqui, amém? E vamos lá em Mateus, capítulo 7. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 7. Versículo também 7. Em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? A palavra, vamos ler todos juntos, irmãos, em nome do Senhor Jesus? 1, 2, 3. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Glória a Jesus. Está claro isso aqui, irmãos? Isso aqui foi Jesus que disse. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Foi Jesus que disse, irmãos. E se ele disse, ele vai cumprir. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, se abre, irmãos. Glória a Jesus. A palavra diz que o caminho, a porta é estreita. E tem poucos que acham essa porta. São poucos, irmãos. Porta larga, tem bastante. Não estou falando de doutrina, não, de doutrina de homens, não, irmão. Falando de doutrina de Jesus. Eu estava escutando ontem, eu fui lavar uma roupa naqueles lugares aqui, de lavanderia, né? E ali tinha duas pessoas conversando, um jovem e uma jovem. E ali ele estava falando várias coisas para aquela mulher e dizendo que ele gostava de ir para um pagodinho porque ele não estava fazendo mal para ninguém. E tem muitos na igreja que falam mal das pessoas, falando, pelo menos eu sou sincero para Deus. Tá certo, ele é sincero. Mas será que se arrepende? Porque quando nós pecamos, nós temos que se arrepender dos nossos pecados, não é verdade? Então ali eu comecei a interceder pelo aquele jovem. Eu falei, Senhor Jesus, ajuda ele a mudar, né, o modo dele de pensar. Porque ele está se justificando no erro dos outros, mas ele não está vendo o próprio dele. E aí ele falava que as pessoas julgavam, então ele já passou por algumas igrejas e saiu e frequentou algumas outras igrejas aí que não convém dizer o nome. E eu falei, contanto que ele consiga olhar para a palavra e aprender de Cristo, glória a Jesus, né? Então eu vi ele se justificando ali, disse que até conversou com alguns irmãos na igreja e confessou um pecado dele, mas ele disse, é melhor eu confessar para Deus, né, e falar a realidade para vocês aqui, que não adianta eu não esconder de vocês, não esconder de Deus. Só que eu via que aquela prática ali era constante, irmãos. Pelo que ele estava dizendo, aquela prática era constante. E ele achava que, por ele falar para Deus, só falar, estava tudo certo. Porque o certo não é a gente falar para Deus, confessar o nosso pecado para Deus? É. Só que a gente também tem que buscar o arrependimento. Porque senão não adianta, irmãos, não ter arrependimento. A gente vai, peca, fala, Senhor, eu pequei. Mas está tudo certo e continua debaixo do pecado. Jesus não chamou nós para isso. A nossa vida é de quem? Do Mestre. E ele não chamou para nós continuar no pecado. Tem um bordão que os crentes falam há muito tempo, que diz assim,
Vinde como estáis, mas não é para permanecer desse jeito. Porque se nós estamos na casa do Senhor Jesus Cristo, ouvindo a sua palavra, não tem como não ter uma transformação. É o que o pastor sempre prega. Quando você tem um encontro com Jesus, é a mesma coisa que você ter um encontro com uma carreta descendo, desgovernada, e batendo em você. Vai acontecer alguma coisa ou não vai? É a mesma coisa com Jesus, irmão. Quando nós temos um encontro com Jesus, não tem como não mudar. A gente podemos vir como nós estamos, mas as coisas têm que mudar. Então, Jesus quer que nós venhamos fazer o quê? Não estar inquietos, mas que nós venhamos estar pedindo, buscando, para que a nossa vida seja dele e seja transformada. Porque Jesus nos chamou para isso, para ter uma vida transformada. Porque senão era melhor nós ficar onde nós estávamos. Ele não precisava ter vindo, morrido por nós. Então nós vemos que ele pede para nós, pedir, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Então nós temos que insistir, irmãos, orar. Temos que estar conversando diariamente com o nosso Senhor, né? Porque a nossa vida não é mais nossa. Não é mais nossa a nossa vida. E muitos de nós não entendemos isso. E muitas das vezes nós esquecemos que nós não podemos tomar mais certas, como é que fala? Atitudes, pensando na carne. Porque nós temos que pensar como? No Espírito, irmãos. Nós temos que agir no Espírito, com ação de graça, como diz a palavra. Então, nós temos que ver o que o nosso Senhor quer, o que o Evangelho nos ensina e como nós vamos agir a partir de agora. É uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas estão olhando para nós. O mundo, como a gente já pregou várias vezes, as pessoas aí fora não lê a Bíblia, mas eles lê nós, porque a palavra diz que nós somos a carta de Cristo escrita. Então é nós que eles vão olhar, as nossas ações. E se nossas ações não for conforme a vontade de Deus, nós vamos ser reprovados. E as pessoas vão se afastar de Jesus por causa de nós. Então aqui no versículo 8 diz assim, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. É uma promessa de Jesus, irmãos. Não é em vão. O que está escrito nessa palavra, irmãos, não é em vão. Essa palavra é o próprio Jesus Cristo, por isso que ela é viva e eficaz, porque é o próprio Jesus, é o verbo que se fez carne. E esse verbo tem todo o poder para transformar a nossa vida, irmãos. Como transformou. Se você olhar do jeito que você chegou na igreja, como você está hoje, glória a Jesus, irmãos. Cada dia nós estamos mais perto de Jesus, mais perto daquele dia. Vamos lá em Tiago, irmãos. Tiago 4. Depois de Hebreus, lá atrás no final da Bíblia. Tiago 4, versículo... Falei Tiago, estou em Hebreus, misericórdia. 4:3, irmãos. Todos acharam? Vamos ler todos juntos, irmãos, em nome do Senhor Jesus? 1, 2, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos desígnios. Irmãos, isso aqui é sério, irmãos. Lá Jesus disse que nós temos que pedir, certo? Só que aqui, Tiago, o irmão do Senhor, disse para nós aqui, ó, deixou escrito, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos... Então tem coisa que a gente pede, irmãos, que não agrada a Deus. Tem coisa que a gente pede que é para quê? Para os nossos deleites. E vai nos afastar. São coisas supérfluas, irmão. Muitas coisas que a gente pedimos não é da vontade de Deus. E muitas vezes nós não entendemos a vontade de Deus. Eu já dei esse testemunho aqui e eu vou falar de novo sobre ele. Eu estava fazendo Uber, eu estava desempregado, né? Eu não estava trabalhando CLT, e eu estava fazendo Uber. Não era Uber, era 99. E aí, irmãos, eu estava levando um passageiro lá na Avenida 9 de Julho, e aí o telefone tocou. Aí o rapaz falou, onde você está? Eu falei, estou na 9 de Julho com um passageiro. Ele falou, então termina essa corrida e vem para cá correndo que você vai fazer a prova. Que eu tinha entregado meu currículo para entrar na Sambaíba. Sambaíba é uma empresa de ônibus. Falei, não, tá bom. Aí eu fui. Cheguei lá, fiz a prova. Passei na prova. Ele falou, se você passar na prova, eu já te encaixo aqui. Eu falei, tudo bem.
E nós estávamos com a igreja no Jardim Brasil ainda. Falei, não, tudo bem. E aí eu entrei, irmãos. Fiz a prova, passei. E o próximo estágio tinha uma sala e a gente já fazia entrevista. Entrei. Fiz a entrevista. O rapaz falou, não vejo nada que desabone você. Daqui uns 2 dias te ligo para você entregar os documentos. Falei, tá bom. Irmão, passou 2 meses e esse cara não me ligou. Falei, misericórdia. Aí liguei pro rapaz. Falei, ô Samuel, então, o rapaz falou que em 2 dias me ligava. E já faz 2 meses ele não ligou. Ele falou, não, tem alguma coisa errada. O pessoal já está até trabalhando. Eu falei, então, o que está acontecendo? Espera aí que eu vou falar com ele. Irmãos, o rapaz falou assim, não tem nada dele aqui, não tem prova, não tem nada. Eu falei, como assim? Tá doido? Não, eu fiz a prova, eu passei. Ele falou, não tem nada. O que eu posso fazer por ele, manda ele vir fazer outra prova. E aí, a gente dá andamento. Falei, tá bom. Fui lá, fiz a prova de novo, passei. Fiz a entrevista, ele falou assim, daqui 2 dias eu te dou a resposta. Aí ele me deu a resposta. Você não passou. Falei, como assim não passei? Não entendi. Aí falei para o Samuel, você está fraco, hein? Você faz parte do sindicato, porque quem entra lá pelo sindicato, irmãos, tem mordomia, não trabalha mais, fica só enrolando lá. E aí fica resolvendo as coisas. E encaixa quem quer. Tá bom. Colocou, aí eu falei para ele, está fraco. Porque você falou que era só eu passar, já me encaixar e não encaixa? Não, peraí, mano, você deve ter falado alguma coisa pro cara. Eu falei, mas vou falar o quê pro rapaz? Se eu quero entrar na firma, tem alguma coisa errada aí, meu. Tá bom. E nada. Falou com o gerente da empresa, que comanda tudo. Não deu jeito. Eu falei, não é possível. Aí eu comecei a orar, irmãos. Aí o Espírito Santo falou comigo. Por quê? No Jardim Brasil, como é que funcionava? Era eu e o irmão Marcelo. E aí, o que ia acontecer? Eu ia sair da obra, irmãos. Eu não ia para a igreja, eu ia para a igreja 1 dia na semana, só na minha folga. Porque a pegada entrava às 4 da manhã, ou era 3h30, saía às 11, ia para casa, depois você voltava às 5 da tarde e ficava até às 11 da noite. Todo dia. Falei, meu Deus do céu. Aí eu entendi. Falei, ia me tirar da igreja. O Espírito Santo queria isso para mim? Não, irmãos. A vontade é minha? Era, mas e a do Pai? Onde fica? Então tem coisas que a gente pede para Deus, mesmo que aos nossos olhos sejam boas, para Deus não é, irmãos. E se nós murmurarmos, aí é pior. Por quê? Porque nós vamos lutar contra quem? Contra a vontade de Deus. E nós não podemos lutar contra a vontade de Deus. Então nós temos que entender o trabalhar de Deus. E muitas das vezes a gente não entende que é um livramento de Deus. Então nós vemos aqui que, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 5 aí, irmãos. Tiago 5, versículo 12. Está do lado aí. Olha só. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis... Espera aí, irmãos. Não é Tiago não, irmãos. Espera aí, irmãos, acho que não é Tiago não. Eu acho que é, irmão. É isso mesmo. Versículo 12. 1 João 5, 12. Estava pensando em João na hora de preparar a palavra e escrevi aqui Tiago, irmãos. Misericórdia. Mas glória a Jesus que o Espírito Santo nos ajuda, né? Obrigado, pastor. Olhe. Também. Amém, irmãos? Diz assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmão, está claro isso aqui. Está claro isso aqui. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quem não tem Jesus, irmãos, diante de Deus está morto. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus.
E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, irmãos, tem que ser conforme a vontade de Deus. Nós podemos orar, irmãos, muitas coisas. Só que tem coisa, irmãos, que não é da vontade de Deus. Mas aquilo que for da vontade de Deus, irmãos, vai acontecer. Ele vai ouvir. Ele ouve todas as nossas orações, mas tem coisa que não é para nós receber, porque vai fazer mal para nós. E lá na frente, quem enxerga é ele, irmão, não somos nós. Então Deus conhece, né? Ele conhece tudo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele sabe de tudo. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui um segundo, 2 minutos. Nós não sabemos, irmãos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então nós temos que aprender a fazer a vontade de Deus, assim como Jesus veio, né? Ele veio aqui e fez a vontade de quem? Do Pai. Ele falou: Senhor, meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Então a nossa vontade, irmãos, quer dizer mais nada, porque a nossa vida é de quem? Do Mestre. O nosso coração é do Mestre. Nós não podemos mais fazer o que queremos e sentir o que queremos, irmãos. Porque como nós acabamos de afirmar, a igreja toda, nós vivemos hoje pela fé, não é por vista. Então, eu não faço o que eu quero, eu não sinto mais o que eu quero. Eu tenho que sentir aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Sentimentos, irmãos, vai vir sentimentos contrários toda hora, porque nós estamos nessa carne, contra o nosso irmão, contra o nosso vizinho, contra o nosso esposo, contra os nossos filhos. Vai vir, irmãos, principalmente com aqueles que falam mal de nós, com aqueles que nos injuriam. Vai vir. E quando vir, nós temos que fazer o quê? O mal ou o bem? O bem, irmãos. O bem. Porque a palavra diz que nós não podemos ser vencidos pelo mal. Mas também diz que nós temos que fazer o bem. Não é só não ser vencido pelo mal. Como o pastor nos ensina sempre, só não fazer o mal, tá certo. Mas também tem que praticar o bem. E é difícil fazer o bem quando alguém está te maltratando, quando alguém está falando mal de você. É difícil. Mas nós temos que aprender, porque foi Jesus que ensinou. Imagine se quando ele estava lá na cruz ali, que começou todo mundo gritar lá, crucifica ele e solta Barrabás. O que ia acontecer? Se ele desiste de nós? Ele não desistiu. Ele foi firme até o fim. Nos amou até o fim. Então, o sentimento que ele quer que nós venhamos ter é o mesmo, de amor. É fácil? Não é. Mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Vamos voltar lá, irmãos, em Filipenses. Meu Deus, o relógio já... Filipenses 4, versículo 7 agora. Então nós temos que, recapitulando, precisamos orar, buscar, não estar inquietos, ansiosos, e entregando tudo nas mãos do Senhor Jesus Cristo, buscando e crendo que Ele é fiel para nos ajudar. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, quando nós orarmos, entregarmos tudo nas mãos do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus, irmãos, vai estar sobre nós. Não é a paz, porque o mundo também tem uma paz, não tem? Ele tem uma paz. Quando o emprego está garantido, quando o celeiro, né, que se diz, os armários estão cheios, geladeira cheia, as contas estão tudo em dia, aí está tudo tranquilo. A paz está reinando. Mas quando falta isso daí, cadê a paz? Aí as pessoas já ficam inquietas, já ficam ansiosos, desesperados. E é o que o cristão não pode ter. Por quê? Porque nós temos Jesus. E a palavra diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas que nós necessitamos vai ser acrescentada. Não é todas as coisas, irmãos, porque na palavra não está escrito isso, todas as coisas. É aquilo que está escrito lá. O que comer, o que vestir, né? E o comer, vestir e beber. Temos que estar, como, irmãos? Satisfeito por isso. E Jesus não vai nos desamparar. A palavra diz, se nós deixarmos tudo para seguir a Cristo, nós vamos receber aqui 100 vezes mais. A nossa família é grande, irmãos. Tem alguém passando fome aqui no meio da igreja? Tem? Não tem, irmãos. E quando alguém está em dificuldade, a igreja ajuda.
Os irmãos ajudam, porque nós somos a família de Deus, irmãos, e temos que ajudar, porque foi o que Jesus nos ensinou, ajudar o nosso próximo. Não só o próximo, né, irmãos? Aquele que nos pede também, nós ajudamos, em nome do Senhor Jesus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, porque assim, irmãos, se a gente for olhar para a palavra e ver, meu Deus, todo mundo injuriando Jesus ali e ele perdoando. Aí Jesus fala que nós temos que agir igual, nós temos que ter o mesmo sentimento. Nós olhamos para Jesus e vemos isso. É fácil. A pessoa está te injuriando, a pessoa está mentindo, levantando um falso sobre você e você tem que amar? É fácil? Não é, irmãos. Não é fácil. Você tem que fazer o bem para aquela pessoa que está te fazendo o mal. A pessoa que está em débito com você. Vou dar o exemplo do nosso irmão lá, com o seu menino, né? O rapaz fez um negócio lá no motor dele que não ficou bom. O que o irmão faz para ele? Vai levar frango para ele, irmãos. É uma coisa assim, né, meio estranha, mas ele faz isso, irmãos. Ele tem o direito de ficar bravo, de ficar nervoso? Tem, mas ele faz isso? Não faz. Por quê? Porque Jesus ensinou que nós temos que agir diferente. É uma coisa que só pelo Espírito que nós vamos conseguir. Pela carne, não tem como fazer isso. Pode falar, pastor. Glória a Deus. E é inimigo, irmãos. Imagine com o nosso irmão, né? Com o nosso próximo, nosso vizinho. Porque assim, na cabeça deles nós somos inimigos. Mas na verdade, nós não somos inimigos de ninguém. Porque a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os demônios, na verdade, né, irmãos? Então, é o que Jesus vem ensinar, porque lá atrás, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos que os judeus, os hebreus, eles tinham inimigos. E a luta deles era na carne, eles matavam mesmo. Né? Para herdar a terra prometida, tiveram que dizimar quantos reinos, né, irmãos? E Jesus falou que a nossa luta não era contra a carne. O reino que nós vamos herdar, irmãos, não tem nada a ver com o reino da terra. A nossa luta não temos que matar ninguém, não temos que matar ninguém para poder herdar esse reino. Sim, crer, irmãos, entregar nossa vida, nossos corações, nossos sentimentos a Deus e os nossos pensamentos. E para isso nós temos uma ajuda, irmãos, que eles não tinham lá atrás. Que eles tinham a palavra, mas não tinha quem ajudasse. Que eles não tinham o Espírito Santo. Jesus não tinha vindo, não tinha morrido, não tinha enviado ainda a graça, que é o favor que nós não merecemos, mas mesmo assim Ele nos dá. A sua misericórdia, o seu perdão. Né? Então é uma coisa maravilhosa, irmãos, o que Jesus fez por nós e faz até hoje. E ainda fará, em nome de Jesus. Então, o entendimento, irmãos, que está sobre as nossas vidas, de Jesus, é uma coisa que só espiritualmente para entender. Porque se não for espiritualmente, a gente não entende. E a palavra diz que, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, os nossos corações, nossos sentimentos têm que estar em Cristo, guardados, irmãos. Guardados. Por quê? Porque nós recebemos sugestões todos os dias, recebemos aflições, recebemos tudo que é contrário para nós deixar nosso coração como, irmãos? Descabelado. Né? Eu vou falar de descabelo, né? Porque, assim, não tenho, que já foi, já voou, mas... Então a pessoa fica como, irmãos? Fica apavorado, como está escrito aqui, inquieto. O coração fica a mil. Só que nós vemos, né, lá em aquela passagem que diz que Jesus estava dormindo e os discípulos estavam como? Agitados, porque o mar estava bravio e o vento estava muito forte. E eles foram ali, pediram a Jesus, buscaram Jesus, isso é figura, irmãos. Pediram o socorro de Jesus e Jesus foi lá, fez o quê? Aquietou, né, o vento, aquietou o mar, cessou o vento, e ali teve bonança. Não teve bonança? Teve, irmãos. Então é figura, irmãos. Tem que se humilhar, tem que ir lá buscar em oração, suplicando a Jesus, e Ele vai socorrer. E aí o nosso coração, que está ali, ó, a 1000 por hora, os ventos, a agitação no coração, também vai cessar. Só que antes de Jesus repreender o vento e o mar, o que ele falou? Homens de pequena fé.
Então, quando nós orarmos, irmão, nós temos que ter fé que vai se resolver. Pode demorar, porque para nós, irmãos, quando demora um pouco, a gente já acha que está tardio, né? E não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E o nosso tempo não é o tempo dele. Porque nós estamos num mundo vivendo hoje, irmãos, que é tudo para já. É como se fosse pedir um pastel. Dá um de queijo aí, um de carne, frita na hora e está tudo certo. Irmãos. Esse ditado aí é errado, né? Deus tarda, mas não falha. Não. Deus vem na hora certa, irmãos. Que a hora dele é a hora certa, não é a nossa. Porque muitas das vezes a gente queremos algo para agora e não é agora. Através daquilo que você está passando, Deus está como? Está gerando em você paciência. Está te fortalecendo, dando entendimento. Para que sirva de experiência para outros embates que você vai ter, outras experiências. E para ajudar também outras pessoas. Então ele não tarda, ele vem na hora certa. Em nome do Senhor Jesus. Aí a palavra diz aqui, irmãos, em Filipenses 2, está aí do lado aí, ó. Filipenses 2, versículo 1. Amém? Vou lendo por cada hora, irmãos. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Irmãos, o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo em relação a quem? Em relação ao nosso próximo, irmãos. Que nós temos que sentir a mesma coisa. Tudo que nós for fazer para os nossos irmãos, para as pessoas, tem que ser sem ira, sem contenda e por humildade. Né? E nós temos que sentir uma mesma coisa, irmão. Sentir o quê? Amor e ânimo. Por Jesus, por causa de Jesus. Aí ele diz aqui no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Voltando a falar sobre, na hora da crucificação, se Jesus não tivesse um sentimento de amor por nós ali naquele momento, irmãos, o que seria de nós? Ele foi tentado a descer da cruz. Ele foi tentado, irmãos. Assim como nós também somos tentados a não fazer o bem quando a pessoa está fazendo mal para nós. Mas nós temos que olhar para aquilo que Jesus fez, para o exemplo dele. E fazer e ter o mesmo sentimento que ele teve. Que exemplo? Olha, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, irmãos, olha só o que Jesus fez. Ele, sendo Deus, ele se humilhou, tomando a forma de servo, tomando a forma de homem. Ele não podia descer da cruz? Podia. Ele não podia chamar os anjos para batalhar por ele? Podia, mas ele fez? Não fez. E muitas das vezes, irmãos, nós também nos colocamos nessa situação. Você não é filho de Deus? Por que você está passando por essa situação? Você não pode passar por essa situação. Jesus, irmão, padeceu, os apóstolos padeceram, e os crentes de hoje não querem padecer, irmãos. Sendo que a palavra diz que nós somos chamados para padecer. E a palavra diz também que é só um pouquinho de tempo, irmãos. E o que há de vir virá e não tardará. Então as coisas vão acontecer, irmãos. A palavra diz também que não é para se comparar o que nós passamos aqui de aflição com aquilo que há de ser revelado em nós naquele dia. Não é para se comparar, porque é muito maior o que nós temos para receber lá do que o que nós passamos aqui, irmãos. Só que a carne é terrível, irmãos. Então, quando nós deixamos os sentimentos tomar conta, se não for conforme Deus quer, a gente fica como? Desesperado. Fica murcho, como diz o pastor, sem vontade
de cantar uma linda canção. E nós temos que cantar, irmãos, mesmo em tribulações. Porque a gente não louva isso aqui. Toda vez nós louvamos. Como é que fala o louvor aí? Estão lembrados desse louvor? Canta aí, por favor. Não, não é essa não. É que nós vamos estar... cantar mesmo sendo afligidos. Tem um louvor assim. Adorarei a ti, Senhor, com todo o meu ser. É assim, irmãos. Nós declaramos várias vezes que nós vamos adorar a Deus independente da situação. E muitas das vezes, quando nós estamos na tribulação, nós esquecemos de adorar a Deus. E aí ficamos como? Murchos, sem vontade de cantar uma linda canção. Irmãos, quando nós louvamos, o nosso coração se alegra. Por quê, irmãos? Tem uma passagem, e eu creio que é no Velho Testamento, que diz assim, que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Então, irmãos, quando nós começamos a buscar o Espírito Santo, entra um bálsamo, entra o alívio, entra o socorro do Espírito Santo, o aquebrantamento, né? E o Espírito Santo começa a agir nas nossas vidas. Ainda que a nossa carne faça a gente chorar, irmãos, mas o Espírito se alegra em Cristo. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Para terminar aqui, irmãos, Colossenses, perdão, não vamos lá não, deixa eu terminar aqui, irmãos. Em Filipenses 4, aqui, ó, de novo, o versículo 8. Antes de nós irmos para lá, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então nós temos que pensar nessas coisas, né, irmãos? Vamos aqui em Colossenses 3, irmãos, para terminar. Em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3, é um livro para frente. Versículo 1. Amém, irmãos? Diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que maravilha, irmãos. Então nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e Jesus nos ressuscitou, né? Nos vivificou juntamente com Cristo. E aí nós temos que, já que nós já estamos ressuscitados, nós temos que fazer o quê? Buscar as coisas do reino. Jesus não disse lá, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça? Temos que buscar as coisas de cima. Só que nós estamos aqui na terra, irmãos. Como que eu vou buscar as coisas de cima se eu estou aqui? A palavra, irmãos. A palavra é o verbo que se fez carne. É o que veio de cima. E onde Jesus está, juntamente com o Pai. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Como não pensar nas coisas da terra? Irmãos, não quer dizer que a gente não tem que pensar, porque nós trabalhamos, nós temos coisas a fazeres, né? Nós temos compromissos a cumprir, não temos? Nós pensamos nas coisas daqui. Mas todo o tempo, nós temos que ter um tempo para a palavra, o tempo de buscar as coisas que são de cima. Porque é as coisas de cima, irmão, que nos fortalece, é as coisas de cima que vai nos salvar. Não é as coisas da terra, é as coisas daqui, é as coisas lá de cima que vai nos salvar, que vai nos ajudar. Porque nessa palavra, irmão, é onde está o poder de Deus. Para a salvação, para a fortaleza, para fortificar e para nos ajudar em tudo. Em nome do Senhor Jesus. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E tem que estar mesmo, irmão. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu ia falar mais quando eu era pequeno, mas eu ainda sou, né? Não ia combinar.
Tá certo. Quando eu era mais novo, o pessoal vivia falando assim, não sei quem lá, o fulano foi para a igreja, está se escondendo atrás da Bíblia. Ele está errado? Tem que se esconder em Cristo, irmãos. A palavra diz que a nossa vida tem que estar escondida em Cristo, em Deus. E eles falavam aquilo sem perceber, né? Que nós temos que estar verdadeiramente com a nossa vida escondida. Porque o que nos fortalece, que nos ajuda, que nos salva, que nos transforma, nos liberta, nos lava, é a palavra. A palavra é tudo para nós, irmãos. A palavra é tudo. Amém, irmãos? Então, que o Espírito Santo nos ajude, cada dia, a buscar, a sentir aquilo que Jesus quer, que nós vamos entregar nossa vida a Jesus e orar sempre, principalmente na terça-feira, né, irmãos? Na terça-feira, precisamos orar, precisamos participar dos cultos online, porque, ainda mais nós que somos de longe, né? Nós aqui de Cajamar, os irmãos que é de longe, né? Mas temos que participar, irmãos, ouvir a voz de Deus. Porque nós temos 4 cultos na semana. 4. E cada culto, no máximo, culto de oração é quantas horas? 1 hora, não é? 1 hora, das 8 às 9. E os demais, só o domingo que é 2 horas, né? E é pouco ainda, irmãos. É pouco. Irmãos, eu lembro que quando a gente conheceu o Evangelho, a verdade de Cristo, não o Evangelho lá atrás, né? Digo a verdade de Cristo. Nós passávamos o dia inteiro na igreja. Quando tinha seminário, nós não queríamos ir embora. Não era assim? Nós não via a hora. Nós ia comendo a palavra, e era uma coisa maravilhosa, irmãos. Mas nós temos que dedicar o nosso tempo para Deus. Temos que ter o tempo de pensar nas coisas que são de cima. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo abençoe a todos, derramando graça em nome do Senhor Jesus. Tem oração aí, irmão? Pastor, por favor.